Isaías apresentou uma visão de alcance impressionante, visão que Deus purificaria e restauraria sua comunidade de fé e aumentaria suas fronteiras para abranger todas as nações. Por fim, a criação dessa comunidade santa levaria à recriação do próprio planeta, e a presença de Deus seria o consolo de cada ser vivente. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é a renovação do planeta Terra. O verso em destaque a gente vai ver lá no capítulo 65, no verso 17, que fala assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Quando lemos Isaías 65, do verso 17 ao 25, a primeira impressão é que o profeta está falando da vida dos salvos na eternidade. Mas quando lemos o verso 20, vemos que por mais boa que a vida seja nesse lugar descrito, ainda haveria morte. Daí vemos que o profeta não se refere ainda à eternidade plena. O que isso significa então? A lição desse texto é que a eternidade será em duas etapas. A primeira parte começa aqui, nessa terra de pecados. E é o que está acontecendo nesse momento. Por mais que o mundo lá fora ainda seja um caos, o planeta está sendo abençoado com a presença daqueles que aceitam e proclamam o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. A presença de Deus em nós transforma o mundo em uma parte da eternidade. Nós, os filhos de Deus, os súditos desse reino, cuidamos melhor de nossa saúde, de nosso trabalho, de nossos animais, das plantas, e estamos alargando as fronteiras desse reino toda vez que pregamos o Evangelho e uma nova pessoa se batiza. Você que faz a vontade de Deus aqui nesse mundo, parabéns, você está na primeira etapa da eternidade, ok? E quando Cristo voltar no seu segundo advento e nos arrebatar para junto dele, começa então a segunda parte da eternidade, onde aí sim a morte não existirá e será o fim desse grande conflito. Amém? Resumidamente, Isaías 66, do verso 1 ao 19, fala sobre o destino dos ímpios e o destino dos remidos. Por uma lógica matemática, quem prefere o mal, o caos e a morte, vai ter realmente isso. Porém, os que andam nos caminhos do bem, da ordem e da vida, vão ver a vida de fato, né? Sabemos que só Jesus pode proporcionar a vida. E ele, com sua onisciência, sabe quem são seus verdadeiros seguidores. Quem realmente anda nos caminhos da vida. Não adianta fingir que anda nos caminhos da vida, como fazem aqueles cristãos citados no verso 3, que dizem e mostram que servem a Deus, mas estão com o coração longe da vontade dele. Tem que ser verdadeiro. Temos que praticar aquilo que a vontade dele recomenda, que está na Bíblia, né? E no finalzinho do texto, nos versos 14 ao 17, vemos que Deus recompensa aqueles que escolheram o bem com a destruição daqueles que escolheram o mal. Porque além do bem ser injustiçado e perseguido pelo mal, o bem é o caminho que tem futuro, o caminho que leva à vida de fato. E esse ato de amor e justiça serve como um imã para atrair aqueles que ainda estão sendo enganados pelo mal, para que estes tenham a vida transformada e se salvem. Deus está fazendo isso nesse exato momento. Quando abandonamos a vida de pecado e seguimos o caminho da vida depois do batismo, atraímos aqueles que ainda estão na enganação do inimigo para que eles tenham a oportunidade de verem o verdadeiro caminho, se convertam e façam parte desse gigantesco imã da salvação de Deus. Amém? Esse imã divino que atrai os escolhidos não fica parado esperando a chegada das outras partes. Ele sai em busca delas. Esse imã divino representa a ação missionária da Igreja de Deus, profetizada por Isaías, que é o que acontece nesse exato momento, pois nós, os filhos de Deus, saímos do nosso conforto e trazemos para Deus os escolhidos que vão fazer parte do povo santo de Deus. Toda vez que você visita um irmão e fala de Deus para ele, você está sendo um missionário de Deus.
Toda vez que você compartilha uma mensagem santa pelas redes sociais, você também está fazendo isso, ok? E esses novos conversos são uma oferta viva para o Senhor, como é dito no verso 20 desse mesmo capítulo. E mais bem entendido quando lemos Romanos 12, no verso 1. Pois essas ofertas, que são os novos conversos, são abençoados com dons úteis para serem usados ao serviço de Deus. Cada cidadão desse novo reino é um clérigo ou um paladino. Eu estou sendo muito RPG aí, né? Cada cidadão desse novo reino é um sacerdote ao serviço de Deus. Não haverá distinção nessa nova comunidade de fé, seja judeu, gentil, rico, pobre, branco, preto, novato, veterano, rei, peão, chefe, empregado. Não há uma classe melhor que a outra. Todos iguais, mas com suas particularidades, seus dons. Deus tem amor suficiente para dar atenção a cada um, acredite. No verso 22 do capítulo 66, é inferido que seremos nossas novas versões perfeitas e eternas. Já pensou nisso? E finalmente, a terra será restaurada por completo, do mesmo jeito que era antes do pecado. No verso 23, vemos uma observação interessante falando sobre o sábado. Quando lemos Gênesis 2, no verso 2 e 3, vemos que Deus instituiu a guarda do sábado. Do mesmo jeito que o casamento e a família, a guarda do sábado também é uma recomendação divina que vem antes do pecado. Muitos guardam o sábado, outros guardam o domingo, outros escolhem um dia da semana para guardar, e outros guardam nenhum ou qualquer um dia. Mas a Bíblia diz que antes do pecado, o sábado era guardado. E depois do pecado, ele também será guardado pelos que estarão na nova terra. Eu guardo o sábado. É uma convicção particular minha e de muitos que têm a Bíblia como um guia. Mas se você é um filho de Deus e ainda não guarda o sábado, a Bíblia diz em Isaías 66, no verso 23, que na nova terra você também vai guardar. Amém? O verso 23 diz que de um sábado ao outro sábado, toda a carne virá adorar perante ao Senhor. O sábado é uma verdade bíblica muito clara. O inimigo, depois do pecado, tenta de todas as formas enganar até os escolhidos de Deus. Acho que foi por causa disso que de todos os mandamentos de Deus, o do sábado, que é o quarto mandamento, é o único que começa com uma advertência. Lembra-te. Os mandamentos são faça isso, não faça aquilo, e só um que diz lembra-te, não esqueça, fique atento. Já pensou nisso? Irmãos, a lição desse semestre sobre o livro de Isaías se encerra hoje. Incrível lição, né? Na próxima semana já começa uma nova lição com o título Aliança Eterna. Amém? Então, continue lendo e estudando a Bíblia, continue orando e se comunicando com Deus e fazendo os atos de bondade para você vencer o pecado. Fique com Deus e até a próxima semana.